Boa tarde a todos vocês da Primeira Igreja Batista de Santo André. Sejam muito bem-vindos na nossa penúltima edição do Conexão no Lar, conectando você com Deus. Hoje continuaremos a estudar o livro de Atos e estamos no último capítulo do livro de Atos. E nós veremos, mais uma vez, uma demonstração clara do amor de Deus para com Paulo. E hoje quem ministrará a palavra mais uma vez será o nosso queridíssimo Pastor Itamir. Então agora nós vamos orar pela vida dele. Vamos orar? Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado por essa penúltima edição do Conexão no Lar, Senhor. Obrigado porque através do Conexão no Lar nós temos a oportunidade de aprender sobre o livro de Atos, de aprender sobre essa fantástica história da missão da igreja, da missão do corpo de Cristo, Senhor. Que o Senhor use de forma poderosa a vida do teu filho, a vida do pastor Itamir, Senhor, e que o Senhor coloque as palavras certas na boca dele, Senhor Deus, para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? E agora vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus ele está perto de você, amém? Ele está bem perto daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, ó Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Aleluia. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, ó Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Descansa o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta nossos corações, Senhor, nessa tarde e sempre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo mudou o seu viver? Se Ele mudou o seu viver, você pode louvar Ele
nessa tarde, amém? Profetizando assim: Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E é diferente. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente, diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Ele mudou. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou, Jesus Cristo mudou. Profetize. Jesus Cristo mudou. Mais alto, bem forte. Jesus Cristo mudou meu viver, Ele mudou meu viver. Sou feliz porque Ele mudou meu viver. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, você sabe que esse é um ministério, né? Uma programação da Primeira Igreja Batista de Santo André, em que nós estamos estudando todo o livro de Atos. E hoje estamos chegando quase no finalzinho dele, no capítulo 28. Então, eu queria que você me acompanhasse. Nós vamos estudar um texto muito interessante, que é do 27:1 até o 28:16. Então, vamos pegar o penúltimo capítulo que nós já estudamos e o último capítulo que nós vamos estudar ainda completamente. Por quê? Porque nós vamos falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é fundamental. E nesse livro de Atos a gente vai encontrar exatamente isso. Então, vamos iniciar o nosso estudo dos capítulos 27 e 28, que fala sobre o amor de Deus, mas vamos recordar também aquilo que nós já estudamos anteriormente. Aprendemos com Paulo
na sua viagem, lá do capítulo 27, que vai até Roma, aprendemos o quê? Que uma jornada bem-sucedida, ela enfrenta dificuldades generalizadas, ela enfrenta perigo, enganos catastróficos, um ânimo divino que o Senhor dá para que a gente possa superar essas dificuldades, uma esperança muito legal e uma entrega definitiva a Deus. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus, a solução divina é realmente a solução para o problema que nós enfrentamos. E isso que nós aprendemos com Paulo, e nesses capítulos 27 e 28, é importante destacarmos o amor de Deus. O que Paulo experimentou ali foi realmente uma concretização do amor de Deus. Por todo o livro de Atos, que nos conta a história do início e do desenvolvimento da igreja, nós podemos constatar em diversas ocasiões o cuidado, a direção e o amor de Deus. Para quê? Para que os seus planos fossem cumpridos. Mas, lembrando um pouquinho da viagem do apóstolo Paulo para Roma, poderíamos descrevê-la pensando em termos humanos como uma incontrolável catástrofe. Nada funcionava conforme o planejado, conforme as expectativas dos tripulantes e também dos responsáveis e também dos passageiros. Nada funcionava como tinha sido planejado. Do ponto de vista humano, todos foram jogados à sorte e a viagem foi desastrosa. Porém, quando nós observamos a viagem sob o enfoque divino, quando nós olhamos para a vida, para aquela situação e para a nossa vida, né? Sob o prisma de Deus, podemos perceber que, ao invés do acaso e do descontrole, toda a situação estava sob o cuidado, estava sob o controle soberano do nosso Deus. E o desafio, então, para todos nós, é olharmos para as circunstâncias com olhar divino, com olhar de fé e confiança. Por isso, podemos dizer que quando nós observamos a atuação de Paulo entre os seus companheiros de viagem, percebemos que, olha só, ao invés de descontrole, ele tinha uma segurança completa. Por quê? Porque ele sabia do controle amoroso de Deus em meio a toda aquela tragédia. Ele sabia que Deus queria que ele fosse até Roma, então ele estava seguro nisso. E nós podemos estar seguros também em todas as situações difíceis, porque sabemos o que Deus tem preparado para nós. Paulo animou seus companheiros de infortúnio e ainda lhes afiançou que ninguém iria morrer. A pergunta que a gente faz é o seguinte: de onde vinha essa convicção? De onde vinha essa convicção? É que Paulo teve essa convicção porque Deus, a quem ele amava e por quem ele era amado, Deus amava Paulo e ama você também, meu querido irmão. Deus enviou uma mensagem especial. No caso de Paulo, foi através do seu anjo. E no nosso caso, pode ser através de uma mensagem, através de um hino, através de uma convicção no nosso coração, confirmando que Deus está no controle de toda aquela situação. De um modo sobrenatural, ou das maneiras mais normais e comuns, podemos ter certeza do amor de Deus por nós. Então, por favor, entenda o seguinte: quando encaramos essa ou outras situações difíceis e catastróficas, ou quando enfrentamos, as mais corriqueiras situações da vida, do ponto de vista divino, vemos que podemos contar com o amor de Deus, que esse maravilhoso amor, esse amor foi comprovado quando Deus nos deu Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. É um maravilhoso amor, e por isso nós podemos afirmar com segurança uma frase que eu espero que você guarde no seu coração. Qual é a frase? Todo cristão que passa por tribulações, certamente poderá contar com o amor de Deus. Todo cristão que passa por tribulações, com certeza pode contar, no meio das situações difíceis, com o amor, com precioso, com maravilhoso, com grandioso amor de Deus para a sua vida. E o que nós vamos fazer é, nesse texto, a gente vai encontrar
5 evidências do amor de Deus naquela situação em que Paulo viveu, e podemos, então, pegar essas evidências e transportá-las para as nossas vidas, tendo também convicção de que podemos contar com o amor de Deus. Muito bem. O amor de Deus, primeiramente, se evidencia no suprimento das necessidades. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: eu vou ler alguns versículos do capítulo 27, que nós já lemos todo, e vou antecipar alguns versículos do capítulo 28, que nós vamos estudar ainda no último estudo. Mas tudo isso para fazer o quê? Para encaixar essa ideia de que o amor de Deus se evidencia no suprimento das necessidades. Então, vamos ao texto. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio da Tessalônica. Você sabe, você lembra que quem está escrevendo isso é o Dr. Lucas. E ele está, então, junto com Paulo e junto com Aristarco, nessa viagem que vai levar Paulo até Roma. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, isso é, seus irmãos em Cristo, né? Para que esses suprissem as suas necessidades. Estamos falando que Deus evidencia o seu amor no suprimento das necessidades. Então, próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou para ficar em sua casa e, por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, estava acamado, sofrendo de febre e desinteria. Então, Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, lembra-se, então, que a oração é a maneira pela qual Deus pode agir. Depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. E aí, o que aconteceu? Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados também, para a glória de Deus. E eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Tudo isso, então, querido irmão, para mostrar que o amor de Deus se evidencia no suprimento das necessidades. E aí eu quero mostrar 3 ideias muito interessantes a partir dessa frase, né? O amor de Deus vai se manifestar através da comunhão com irmãos conhecidos. Paulo estava, então, com Lucas e Aristarco durante a viagem. Ele não estava sozinho, ele era prisioneiro, mas não estava sozinho. E você se lembra, então, que esse comandante Júlio queria ajudá-lo. Então, nós temos aqui Lucas e Aristarco não estavam prisioneiros, mas estavam com o apóstolo Paulo. O amor de Deus se evidencia também através da assistência dos irmãos lá de Sidom. Quando Júlio permite que Paulo visite os seus amigos, são irmãos em Cristo. E esses irmãos em Cristo, lá da cidade de Sidom, fizeram o quê? Ajudaram Paulo, Lucas e Aristarco, fazendo o quê? Assistindo eles, isso é, usando de bondade para com eles, suprindo as suas necessidades. E é interessante a gente perceber também, nos versículos 7 a 10, que Paulo foi alvo do quê? Da hospitalidade de uma pessoa não cristã. Uma pessoa não cristã. Da pessoa de Públio, o maioral lá da ilha. Tudo isso, queridos irmãos, é que Deus comanda, Deus sempre comanda o espetáculo. Ele é que faz as coisas acontecerem. Então, quando ele percebe que temos necessidade, ele vai, de alguma maneira, arranjar, de uma maneira toda especial, ou então das maneiras mais naturais, que as nossas necessidades sejam supridas. O que tem acontecido com a nossa igreja é exatamente isso. Muitos irmãos têm passado por necessidades e simplesmente, através da bondade dos outros irmãos, têm as suas necessidades supridas. Uma segunda maneira de Deus mostrar seu amor para conosco aparece nos versículos 23 a 25. O amor de Deus se evidencia no encorajamento especial.
no encorajamento especial. Que encorajamento foi esse? Paulo menciona isso e Lucas descreve as palavras de Paulo. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo, é Paulo falando, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. E o anjo disse-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Quer dizer, o propósito de Deus era que levasse Paulo até Roma. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim também, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Olha, esse encorajamento que Deus nos dá é sempre um encorajamento muito especial. Como acontece isso? No caso de Paulo, com a presença e a mensagem do anjo. Agora, a pergunta é, será que Deus pode mandar um anjo ainda hoje? Pode. Eu creio que Deus pode fazer isso. Mas necessariamente não. Nós temos na Bíblia pelo menos 3.500 promessas. E essas promessas, quando nós lemos, elas nos encorajam a continuar firmes, andando no Senhor. Mas o amor de Deus se evidencia no encorajamento, veja só, no versículo 24, com a certeza de que o alvo seria conquistado. Qual era o alvo? Levar o evangelho até Roma, embora nós já tivéssemos uma igreja lá em Roma. Mas Paulo queria pregar para as autoridades romanas. Paulo queria pregar na capital do império. Então, o Senhor, encorajando Paulo através dessa mensagem do anjo, falou com ele, você vai chegar até o final do nosso alvo. Você vai conquistar o nosso alvo. Então, Paulo tinha certeza de que o alvo seria conquistado. E, em terceiro lugar, Paulo tinha certeza também de que essa mensagem era verdadeira, porque quem apareceu para ele não foi uma sugestão, não foi um papelzinho que caiu do céu, não. Quem apareceu para ele foi um anjo, um emissário de Deus, uma palavra de Deus. E por isso é que eu falei, logo no comecinho desse ponto, que você tem que ler a Bíblia, tem que estar por dentro das promessas. A gente não canta aquele hino, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, firme nas promessas do Senhor Jesus. Exatamente. A certeza da mensagem que o Senhor nos dá vem da própria palavra de Deus. Ela é verdadeira. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra. Então, o amor de Deus se evidencia, sim, no encorajamento especial. Um irmão que vem e fala para você, um irmão que vem e traz um versículo para você, um irmão que vem e canta para você, com certeza, são palavras que encorajam a nossa vida. Mas vamos adiante. O amor de Deus se evidencia na proteção dos perigos. E olha que nós temos passado por perigos, né? Nós temos passado por essa pandemia e, com certeza, estamos aí diante de perigos bem delicados. Mas o que o texto pode dizer para nós? Capítulo 27 ainda, tá? E depois o 28 também. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Quer dizer, havia realmente uma situação catastrófica. E aí os marinheiros e tal tinham que começar a esvaziar o navio. Não aparecendo sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós. Olha só, grande tempestade, finalmente, humanamente, o que aconteceu? Perdemos toda a esperança de salvamento. E quando o Paulo está confiante, é interessante que Lucas escreve perdemos. Significa o quê? Que ele, Aristarco e o próprio Paulo estavam assim, sem saber o que iria acontecer. E, com certeza, o resto da tripulação, os passageiros, perderam toda a esperança de salvamento. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel. E a popa foi destruída, foi quebrada pela violência das ondas. Então, os soldados
Fizeram o quê? Vamos bolar um plano aqui, bem especial, para com esse pessoal que é preso. Vamos matar os presos, para impedir que algum deles fugisse, né? Jogando-se ao mar. Mas o centurião, esse homem chamado Júlio, queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro no mar em direção à terra, e os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Mas olha só o que aconteceu. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra, cumprindo aquilo que Deus tinha falado através do anjo. Paulo, então, juntou, e ele já estava na ilha, né? Um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram: sim, esse certamente é um homem assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver, porque estavam esperando que ele morresse. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, ele não sofreu mal nenhum. Mas eles ficaram esperando que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, o que eles fizeram? Tiveram que mudar a cabecinha, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. O amor de Deus se evidencia na proteção dos perigos. É impressionante como o Senhor cuida de nós em cada momento, nas piores situações e nas situações mais corriqueiras da vida. Eu posso testemunhar que eu passei pela Covid, né? Vocês sabem, e fiquei internado, fiquei muitos dias na UTI, e olha, era um perigo. Mas o Senhor se manifesta de uma maneira toda especial. E no caso de Paulo, primeiramente, salvou a todos durante a tempestade violenta, sem sol, sem estrelas, só chuva, e o mar bravio, todos foram salvos durante a tempestade. Segundo ponto muito importante, para você entender, o Senhor livrou a todos durante o naufrágio, porque o navio veio a pique, realmente foi um naufrágio. E aí você podia falar, puxa, naufrágio, então todo mundo morreu. Não. Deus livrou a todos durante o naufrágio, versículos 41, 42, 43, 44, de uma maneira toda especial. E uma coisa bem delicada e que faz, então, a gente perceber que Deus protege dos piores perigos é o capítulo 28, que a gente vai estudar a semana que vem, 3-6, que diz o quê? Deus protegeu de modo especial o apóstolo Paulo do ataque de quem? Do ataque daquela serpente. Ele está fazendo uma fogueira para ajudar o pessoal a se aquecer e vem uma cobra lá e gruda nele. E o pessoal fala, bom, esse cara aqui tem que morrer mesmo, porque ele já veio preso, ficou no naufrágio, e agora uma serpente picando ele, esse cara era realmente alguém que merecia morrer. Mas o fato é que Deus estava no controle. E Deus, então, providenciou a proteção do apóstolo Paulo, demonstrando o quê, mais uma vez? O amor de Deus. Eu espero que você esteja entendendo, querido irmão, que eu estou procurando destacar nesses 2 capítulos o amor de Deus, que se evidenciou na vida do apóstolo Paulo, mas se evidencia também na minha e na sua vida. Por isso, então, o texto continua e nós podemos ver, em 4º lugar, o amor de Deus se evidenciando, sabe, olha que bonito aqui, olha que bonito, se evidenciando no relacionamento com as pessoas. Nós não somos uma ilha, nós somos um povo de relacionamento. E quando nós nos relacionamos com as pessoas, a gente pode perceber o cuidado, a bondade e principalmente o amor de Deus. Então, vamos ler um pouquinho do capítulo 28 e aí nós vamos aprender algumas coisas muito interessantes. Próximo dali,
havia uma propriedade pertencente a Públio. O homem principal da ilha era a ilha de Malta, né? Você sabe. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Eu já li isso aqui para você. Mas Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. E eles nos prestaram muitas honras. E quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Tudo isso por quê? Porque Paulo soube se relacionar com Públio, com seu pai e também agora com os outros doentes da ilha. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos para Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois é que foram para Roma. Quer dizer, novamente relacionamentos. Então, querido irmão, querida irmã, por favor, não deixe de se relacionar com seus irmãos. Mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo que você não tenha ido tanto ao ajuntamento dos santos, no templo, por favor, passe um WhatsApp, telefone, passa um torpedo, quer dizer, se relacione. E, principalmente, se você está envolvido num pequeno grupo, se relacione com esse pessoal, porque é muito gostoso. E o amor de Deus, então, se evidencia no relacionamento com as pessoas. Veja só, o texto continua e fala assim, os irmãos ali tinham ouvido falar que estávamos chegando e foram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Por quê? Porque o pessoal ouviu, olha, o apóstolo Paulo está chegando e tal, ele sofreu um naufrágio, mas ele está vivo e tal. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e sentiu-se o quê? Encorajado. A companhia dos irmãos, queridos irmãos, sempre traz encorajamento, sempre traz alegria. É gostoso estarmos. E aí eu quero convidar, venha para a igreja, venha para o culto público, né? Para que você também possa ter o contato com os irmãos. Ainda não dá, não é o momento ainda de abraçar, de beijar, mas pelo menos você vê, e você vê pelo menos os olhos, né? Porque a máscara cobre o nariz e a boca, mas você ouve e vê os olhos. Isso é muito gostoso e é o relacionamento que nos ajuda e nos fortalece. Então, vamos fazer 3 observações aqui. Houve benignidade e honrarias da parte dos moradores de Malta, quando eles foram curados e viram que Paulo realmente era alguém diferente, eles fizeram o quê? Honraram, foram benignos, supriram as necessidades de Paulo. Por quê? Houve relacionamento. Houve ânimo e comunhão com os irmãos quando Paulo percebeu lá naquela cidade de Puteoli o quê? Aquele pessoal é cristão e veio me ver e está dando o quê? Um amparo gostoso. Então, é muito legal a gente perceber novamente o quê? Essa comunhão entre os irmãos. E houve demonstração de amor e alegria pelos irmãos que vieram de Roma para receber Paulo. Tudo isso mostrando, então, que o amor de Deus se evidencia no relacionamento com as pessoas. E, finalmente, o amor de Deus se evidencia, melhor dizendo, né, de uma maneira muito clara. 27:3, 28:14, 15, 28:1 a 11, enfim, uma série de versículos aqui que eu vou ler para vocês, para que você possa entender. No dia seguinte, nos encoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para que suprissem sua necessidade. Você já sabe. Fala, aí, o pastor também está lendo outra vez? Sim, eu estou lendo outra vez o texto porque eu quero que você entenda que os alvos de Deus são concretizados, são cumpridos. O amor de Deus se evidencia no cumprimento dos alvos pretendidos. Mas o texto continua. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, depois fomos para Roma. Os irmãos ali tinham ouvido falar que estávamos chegando
e foram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. O que aconteceu com Paulo? Ficou encorajado e deu graças a Deus por esses irmãos. Tudo isso porque os planos estavam sendo cumpridos. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta, e você sabe tudo aquilo que aconteceu, né? Eles prestaram muitas honras, depois que Paulo, então, curou a todos, né? E quando estávamos para embarcar, forneceram suprimentos que necessitávamos. Passado 3 meses, embarcaram no navio que tinha passado o inverno na ilha. Ele era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pollux. Muito bem. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão, olha só, para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Significa o quê? Que Paulo estava em Roma. Na semana que vem, quando nós estamos no capítulo 28, vai ser muito gostoso a gente perceber isso daí. E com certeza, certamente, quando Lucas escreve isso, ele está dizendo que o alvo que Deus tinha, e o alvo que era de Paulo também, foi concretizado. Portanto, vamos às aplicações aqui. Primeira aplicação. Paulo continuou ministrando, testemunhou, encorajou, curou. Isso é, ele estava preso, veja bem, ele estava acorrentado a algum soldado, estava indo para Roma, numa viagem tremendamente difícil. Mesmo assim, ele fez o quê? Testemunhou de Jesus Cristo, encorajou toda a tripulação e curou aqueles habitantes da ilha de Malta. Por quê? Porque os alvos pretendidos estavam sendo cumpridos. Paulo percebia que a cada etapa da viagem, a cada etapa daquele tormento, ele estava cada vez mais próximo de Roma. E diante disso, então, ele ficava alegre por ser usado pelo Senhor. Provavelmente, é bem provável, que ele tenha, durante esses 3 meses, fundado a igreja de Malta. Como ele já tinha fundado a igreja dos Tessalonicenses, da Galácia, mas ele fundou a igreja de Éfeso, de Filipos, e aqui também uma igreja em Malta. E uma outra coisa muito bonita, que é a terceira consideração que eu quero fazer, é que Paulo chegou com o evangelho em Roma. Isso é, ele conquistou o seu alvo. Lá no capítulo 19, versículo 21, ele fala que ele queria ir para Jerusalém para depois chegar até Roma. E no capítulo 23, você lembra que o Senhor Jesus aparece para ele falando, olha, fica firme, não tenha medo, não. Por quê? Porque assim como você deu testemunho do meu nome em Jerusalém, eu quero que você testemunhe também do meu nome, do Evangelho, lá em Roma. Então, queridos irmãos, o amor de Deus se evidencia no cumprimento dos alvos pretendidos. Estabeleça agora, estamos chegando no final do ano, né? Nós já estamos em dezembro, e faltam alguns dias para terminar o ano. Estabeleça diante do Senhor em oração alguns alvos para 2022. Mas não faça você os alvos e fala, Deus, vem aqui comigo e me abençoa. Não. Acerte com ele, converse com ele, para ver o que ele quer que você tenha como alvo para o ano que vem. A ideia muito interessante que eu ouvi de um pastor amigo meu, lá da África, ele falou o seguinte, pastor Itamir, sabe o que a gente tem que fazer numa hora dessa, final de ano? Em vez da gente preencher uma folha em branco com vários alvos que a gente quer fazer, sabe o que a gente tem que fazer? Pegar uma folha em branco e falar, Senhor, está aqui, preencha o Senhor. Eu quero conhecer a tua vontade para a minha vida para o ano que vem. E aí sim, ele que tem que preencher. E quem vai assinar embaixo? É você, com o carimbo do sangue de Cristo. Então, esses alvos pretendidos, com certeza, vão nos ajudar a chegar com muita alegria, a falar, Senhor,
conquistamos, porque ele conquista e nós só usufruímos. Quero concluir dizendo o seguinte: você tem se desesperado diante das dificuldades e das tragédias da vida? É verdade, são coisas tremendas, e você fica desesperado. Como é que você reage? Os testes, as provações e as tentações afetam a sua crença no amor de Deus? Será que você tem dúvida de vez em quando? Eu acho que Deus esqueceu de mim, acho que Deus não me ama. Será que essas situações fazem você não crer no amor de Deus? Lembre-se de 2 versículos que eu quero mencionar. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação ou provação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados ou provados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem testados, tentados ou provados, ele mesmo, olha, isso aqui é uma bênção, queridos irmãos, isso é o amor de Deus. Ele mesmo vai providenciar um escape para que nós possamos suportar aquela situação. Lembre-se sempre disso, para nunca descrer no amor de Deus. E, finalmente, Romanos 8:37. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Queridos irmãos, Deus nos ama. Deus nos ama através do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você possa realmente crer e usufruir desse amor constante de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e lembre-se, semana que vem vamos terminar estudando o capítulo 28 do livro de Atos. Muito bem, agora uma palavra de despedida, mas não é uma despedida, é um desejo. Eu desejo a vocês um Feliz Natal. Nós estamos chegando pertinho do Natal, né? Que Deus te abençoe e que você tenha essa convicção de que Deus te ama com certeza. Amém, pastor Itamir. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Espero que você aí tenha sido muito edificado. Amém? Agora nós vamos orar, agradecendo por mais uma edição do Conexão no Lar. E quero lembrar vocês que o Conexão no Lar vai até o dia 26 de dezembro. Então não percam que semana que vem tem mais. Vamos orar então. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado por mais uma edição concluída do Conexão no Lar, Senhor, que possamos mais do que aprender da Tua Palavra, que possamos colocá-la em prática, que possamos viver a Tua Palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor continue usando de forma poderosa a vida do pastor Itamir, Senhor. Meu Deus, e também use nossas vidas, Senhor. Que possamos mostrar o Senhor através das nossas vidas. Que mesmo diante de grandes dificuldades, Senhor, assim como Paulo várias vezes ficou, Senhor, que possamos confiar e descansar no Senhor, não importa as circunstâncias, meu Deus. E que tudo aquilo que a gente faça ou fale seja para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então ficamos por aqui com mais uma edição do Conexão no Lar, conectando você com Deus. Tchau, tchau, igreja. Deus abençoe. Vivo em nós, herança dos justos, riqueza dos santos. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. As palmas! Do começo. Cordeiro de Deus, herdeiro de tudo. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. Herança dos justos, riqueza dos santos. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. Sua voz é como o som de muitas águas, e os montes se derretem em sua presença. Toda criança
presença. Toda a criação célula